Leonardo sempre foi visto como o pai carismático, o homem que transformou a dor em império e a fazenda talismã em símbolo de sucesso. Mas por trás da imagem de união, existe um silêncio que começou a levantar dúvidas até sobre o lugar de cada filho dentro dessa família. E o mais curioso é que esse alerta não surgiu de uma briga pública, nem de um escândalo. Surgiu de um detalhe discreto, mas grande o suficiente para fazer muita gente olhar para essa história de outro jeito. Hoje, a gente vai entrar no verdadeiro lado B da família de Leonardo. Então já deixa o seu like, se inscreve e vem comigo. Para entender o peso colossal dessa herança que hoje levanta sussurros nos bastidores de Goiânia, precisamos primeiro tirar Leonardo do palco, despir o ídolo da jaqueta de couro e voltar ao chão batido de Goianápolis, em Goiás. Porque antes de existir o império, existiu um homem que precisou sobreviver à própria história. A trajetória de Emival Eterno da Costa, o Leonardo, é sem dúvida uma das maiores histórias de superação do Brasil. Mas esse sucesso nunca veio de graça. Ele cobrou um preço físico, emocional e familiar que poucos suportariam carregar por tanto tempo. E talvez o primeiro grande abalo dessa estrutura tenha acontecido no dia 23 de junho de 1998, quando o Brasil inteiro parou diante da notícia da morte de Leandro, vítima de um tumor raro. Naquele momento, Leonardo não perdeu apenas o irmão, o parceiro de palco e a outra metade de uma das duplas mais amadas do país. Ele também herdou um peso que ia muito além da música. Aos 35 anos, Leonardo passou a carregar sozinho a responsabilidade de sustentar não apenas um nome artístico gigantesco, mas também uma família que crescia em direções diferentes. E foi justamente aí que começou a nascer a base da estrutura que hoje tanta gente observa com atenção, porque ao longo dos anos, Leonardo se tornou o centro de um clã formado por filhos de histórias, mães e fases muito diferentes da sua vida. Pedro Leonardo, Monique Isabela, Jéssica Beatriz, Zé Felipe, Mateus Vargas e João Guilherme. E quando uma família se forma assim, em tempos, contextos e vínculos tão distintos, qualquer mudança futura inevitavelmente passa a carregar um peso muito maior. Por trás da figura mítica que faz piada com tudo, existe um homem cujas decisões sempre pareceram ser guiadas por um trauma silencioso, o medo visceral da escassez. Quem veio do nada, colhendo tomate para sobreviver, não constrói apenas riqueza, constrói uma necessidade quase obsessiva de segurança. E esse tipo de vazio, o dinheiro comum nunca preenche por completo. Leonardo entendeu cedo que a fama pode oscilar, que o palco pode apagar, mas que a terra permanece. Foi com essa lógica que ele começou a investir pesado no agronegócio, transformando a Fazenda Talismã, localizada no município de Jussara, a cerca de 220 quilômetros de Goiânia, em muito mais do que uma propriedade rural. A Talismã deixou de ser apenas símbolo de sucesso. Com o tempo, ela passou a representar estabilidade, poder e permanência. Estamos falando de uma área de mais de 1.000 hectares, onde o valor não está apenas na mansão, nas quadras ou nos jet skis, mas principalmente na força econômica que sustenta tudo ao redor. Criação de gado de elite, produção agrícola e uma estrutura patrimonial que cresceu de forma consistente ao longo dos anos. Registros de imóveis na região de Jussara mostram que essa expansão foi se consolidando com força entre os anos 2000 e 2010. E foi assim que Leonardo deixou de ser apenas um artista bem-sucedido para se tornar o verdadeiro centro financeiro de um império construído para durar. A prova mais forte de que a estrutura dessa família estava prestes a mudar surgiu em uma data que jamais seria esquecida: 20 de abril de 2012. Naquela madrugada, um grave acidente de carro na BR-452 quase tirou a vida de Pedro Leonardo, o primogênito do cantor. Enquanto o Brasil acompanhava com comoção a luta pela recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, dentro da família, o impacto foi ainda mais profundo do que parecia. Porque, em momentos assim, não é só a saúde que entra em risco, é toda a sensação de estabilidade que desmorona de uma vez. E foi justamente nesse período de fragilidade extrema que algo parece ter mudado na forma como Leonardo passou a enxergar o futuro da própria estrutura que havia construído. A partir dali, o patrimônio deixou de ser apenas uma conquista, para ser tratado também como algo
algo que precisava de organização, proteção e controle. E foi nesse contexto que a preocupação com o futuro passou a ganhar um peso muito mais concreto. A peça mais importante dessa transição tem nome: Poliana Rocha. Até então vista pelo público como a esposa discreta, Poliana começou a ocupar um lugar muito mais central dentro da rotina administrativa ligada ao universo de Leonardo. A presença dela passou a ser percebida com mais força, justamente numa fase em que tudo ao redor parecia exigir mais organização e mais controle. E quando isso acontece dentro de uma família tão grande, a mudança nunca é apenas prática. E mesmo sem grandes anúncios, mudanças assim nunca passam despercebidas dentro de uma família tão grande. Foi ali que a lógica deixou de ser apenas emocional para ganhar contornos mais organizados, mais protegidos e muito mais silenciosos. E talvez tenha sido exatamente esse ponto que nasceram algumas das dúvidas que hoje voltam a rondar os bastidores dessa família. O momento em que essa mudança deixou de ser silenciosa e passou a chamar a atenção do público aconteceu em julho de 2022, durante a celebração dos 59 anos de Leonardo. O que deveria ser apenas mais uma festa marcada por música, reencontros e exposição familiar, acabou trazendo algo que muita gente não conseguiu ignorar. Certas ausências começaram a pesar mais do que as presenças. A ausência de alguns nomes, como João Guilherme, deixou de ser vista apenas como coincidência ou conflito de agenda. Para parte do público, aquilo começou a soar como um sinal, pequeno, mas suficiente para levantar dúvidas sobre o lugar que cada um ainda ocupava dentro daquela estrutura. E é justamente nesses detalhes que uma mudança maior começa a aparecer. Porque quando a convivência deixa de ser constante e o centro das decisões parece mais distante para alguns, a forma como a família é percebida também começa a mudar. Ao mesmo tempo, novos movimentos passaram a ganhar força dentro desse cenário. A chegada de Virgínia Fonseca em 2021 trouxe uma nova dinâmica de visibilidade, faturamento e presença constante nas redes sociais. Aos poucos, aquilo que antes era apenas um espaço familiar passou a ser também um ambiente de exposição, influência e resultados. E quando isso acontece, a leitura do público inevitavelmente se transforma, porque não se trata apenas de quem faz parte da família, mas de quem está mais presente, mais visível e mais integrado à nova fase que se forma ali. Foi a partir desse conjunto de sinais, ausências, mudanças de dinâmica e novos protagonistas que começou a crescer uma percepção mais delicada, a de que o equilíbrio dentro da família já não parecia exatamente o mesmo de antes. E talvez seja esse o ponto mais sensível de toda essa história, porque quando a estrutura muda em silêncio e o público começa a perceber essas diferenças, as dúvidas deixam de ser apenas sobre convivência e passam a tocar em algo muito maior. Agora eu quero saber a tua opinião, porque esse é exatamente o tipo de história que divide o público no meio. Se você acha que Leonardo está apenas sendo estratégico ao valorizar quem está mais próximo, participa mais da rotina e ajuda a sustentar a estrutura que ele construiu, deixa o seu like. Mas se você acredita que laço de sangue não deveria depender de proximidade, conveniência ou resultado e que todos os filhos deveriam ter o mesmo espaço e a mesma voz dentro dessa história, comenta aqui embaixo justiça. Porque foi justamente essa mudança de lógica que parece ter transformado o ambiente da Talismã. O que antes era visto como símbolo de união e tradição sertaneja, passou, aos olhos de muita gente, a carregar um clima bem mais delicado, como se o valor de cada lugar dentro da família já não estivesse sendo medido apenas pelo afeto. E talvez seja esse o detalhe mais desconfortável de todos, porque quando o centro de uma família começa a funcionar mais pela lógica da presença, da influência e da proximidade, do que pela força do vínculo em si, o que muda não é só a convivência, o que muda é a forma como o futuro passa a ser enxergado por todos ao redor. E foi exatamente aí que muita gente começou a olhar para essa família não apenas como um núcleo afetivo, mas como uma estrutura onde presença, influência e proximidade passaram a pesar cada vez mais. Agora entramos no verdadeiro lado B dessa história, o ponto em que as luzes do palco se apagam e o que começa a chamar a atenção não são mais as fotos em família, mas a forma como a estrutura desse império parece ter sido organizada longe das câmeras. E é justamente aqui que começam as dúvidas mais delicadas, porque, segundo pessoas ligadas ao universo patrimonial e sucessório em Goiás, o que aconteceu nos bastidores da família de Leonardo pode ter ido muito além de simples organização financeira. Para muita gente, o que começou a se desenhar foi uma lógica de proteção tão rígida que acabou mudando a forma como o futuro desse patrimônio passou a ser enxergado.
sagrado. O detalhe que mais chamou a atenção foi a forma como as principais engrenagens ligadas ao patrimônio da família passaram a funcionar de maneira cada vez mais centralizada. E nesse cenário, Poliana Rocha deixou de ser vista apenas como a esposa presente no dia a dia, para ocupar, aos olhos de muitos, um lugar muito mais estratégico dentro da estrutura que sustenta esse império. Isso por si só já foi suficiente para levantar uma pergunta desconfortável. Se a organização do patrimônio passou a girar em torno de um centro muito bem definido, onde exatamente os filhos se encaixam dentro dessa lógica? Algumas leituras feitas nos bastidores apontam para um cenário ainda mais sensível, o de que parte dessa estrutura pode já ter sido pensada para evitar fragmentação, disputas futuras e perda de controle sobre aquilo que Leonardo construiu ao longo da vida. Na prática, isso alimentou uma percepção que passou a circular com força entre quem observa essa família de perto, de que, mesmo quando existir vínculo, nome e lugar na árvore genealógica, isso não significa necessariamente o mesmo nível de voz, comando ou influência dentro do império. E talvez seja exatamente aí que mora o ponto mais incômodo de toda essa história. Porque o que começou a parecer para muita gente é que Leonardo pode ter feito uma escolha silenciosa: proteger a solidez daquilo que construiu, mesmo que isso custasse um distanciamento difícil de ignorar dentro da própria família. Se isso é estratégia, proteção ou uma forma de manter o controle até o fim, cada um vai interpretar de um jeito. Mas uma coisa parece cada vez mais clara. Quando o assunto é o futuro da Talismã, o sobrenome por si só talvez já não responda a todas as perguntas. A história de Leonardo mostra que, por trás de uma família famosa, o que mais pesa nem sempre é o afeto. Às vezes, é quem ocupa o centro da estrutura. E se você acha que esse tipo de tensão só acontece dentro da família dele, o próximo lado B pode te surpreender ainda mais. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar o detalhe na nova fase de Amado Batista que levantou dúvidas até sobre o futuro da sua fortuna e o lugar dos filhos nessa história. Clica no próximo vídeo e continua comigo.